Boa noite! Vamos iniciar nossa live dessa quarta-feira com o barulho de um alarme disparado no carro. Ô, Senhor! Vou colocar aqui o tema da live de hoje. Nós iremos falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Buguei agora, peraí. Como lidar? Oi, Suzana! Boa noite para vocês que estão chegando. Hoje a live vai ser boa. Sempre é, né? Mas hoje esse tema é quente. Fixar. Como é que vocês estão aqui no Rio de Janeiro? Hoje estou num cenário diferente. Eu estou no meu quarto, porque tem gente na sala, então eu estou aqui pra gente conversar sobre Londrina, Paraná. Que legal, Douglas. Bem-vindo aqui, que bom. Oi, Irlan. Quanto tempo? Boa noite. Hoje nós vamos ter esse assunto quente que é para falar sobre como lidar com pessoas difíceis. E quem não conhece alguém difícil? Se você não conhece ninguém, provavelmente você é a pessoa difícil. Eu tava vendo sobre isso, né? Atualmente você é elegante, parabéns, obrigada, Douglas. Eu tava vendo que em torno de 20% da população é considerado que tem algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade, e isso vai se refletir nas relações naturalmente. As pessoas... Bom dia, vamos falar sobre mim. Que bom, Edna, reconhecer já é um grande passo, tá? Porque normalmente o inferno são os outros. Nós somos alecrins dourados, que bom. Esperar só o pessoal ir chegando aqui aos pouquinhos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar bastante nessa live. Interajam comigo, é super importante que vocês perguntem para eu saber se eu estou sendo bem compreendida e até para vocês tirarem as suas dúvidas. Eu acho que a gente já pode ir lembrando só sempre que a live não fica salva aqui no Instagram. Eu salvo lá no YouTube, porque aqui no Instagram os vídeos longos não são bons da gente ver, né? E lá a gente tem mais recursos. Então, fiquem aqui comigo ao vivo, convidem as pessoas com esse aviãozinho para participarem aqui desse bate-papo, que eu espero que contribua bastante para a saúde mental de vocês. É aquele papo, né? A gente tem que fazer terapia para poder lidar com quem deveria fazer e não faz. Então a gente busca um pouquinho aqui de reflexão, que eu acho que é o mais importante, né? Não é ter respostas prontas, mas pretendo trazer aqui questões para a gente refletir. Boa noite, Jane. Então vamos lá, gente. Vamos começar. O pessoal que for chegando vai pegando o assunto aí pelo caminho, para a gente poder iniciar logo o nosso tema. Bom, primeira coisa, né? Eu sempre gosto, como eu falo para vocês, de alinhar do que a gente está falando. Vamos todos falar da mesma coisa. Quando a gente fala em pessoas difíceis, de que tipo de pessoa a gente está falando? E aí, o que eu acho que é importante, o que eu pretendo abordar hoje, são pessoas que têm traços de personalidade que se refletem num problema de relação. Esses traços, né, personalidade é a forma que a gente funciona no mundo, a forma da gente pensar e agir, né, é uma coisa mais estável ao longo da nossa vida. E a gente tem traços que não são necessariamente bons, né? Nós temos traços de várias coisas. E eu vou trazer aqui os traços de personalidade que costumam gerar problema nas relações. E é interessante pensar que são esses traços de personalidade que são presentes em alguns transtornos de personalidade. Pessoas border, pessoas narcisistas, pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, enfim. São vários transtornos de personalidade que é quando a pessoa tem esses traços todos de uma maneira muito intensa. Então, eu vou trazer aqui alguns que eu acho que são os mais frequentes e que costumam aparecer como uma perturbação nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. E lembrando também, mais uma questão em relação a isso, ser uma pessoa difícil, eu acho que todos nós somos difíceis para alguém em algum nível. O que isso quer dizer? Eu tenho traços de personalidade que possivelmente são... que eu acho que eu sou um anjo de candura. Eu sou uma pessoa fácil de lidar, a meu ver, naturalmente.
É claro que eu vou ter algum traço que pode ser difícil para uma outra pessoa. Por exemplo, sei lá, um traço de personalidade que me irrita muito, pessoas que se vitimizam em excesso, né? Eu acho que pessoas que se vitimizam o tempo todo são difíceis de lidar. Eu, né, Adriana. Mas tem um outro traço de personalidade que, por exemplo, sei lá, pessoa que é muito teimosa e acha que é dona da razão, pra mim, ok, eu lido bem com isso. Então, assim, o que eu quero mostrar nossos traços de personalidade, eles podem ser difíceis para uma pessoa, né? Então, a gente, é claro que tem alguns que são mais difíceis para todas, mas de maneira geral, a gente sempre pode ser difícil para alguém. Então, é importante a gente pensar, a partir do que eu vou trazer aqui, o quanto que isso aparece em mim também, né? O autoconhecimento, ele é fundamental, né? O quanto que tem de mim aí nessa história também. Então vamos lá, gente. O que são traços de personalidade ou características que a gente tem que podem gerar conflitos nas nossas relações? Alguns traços muito típicos de pessoas difíceis. Pessoas inflexíveis, que são essas pessoas que são donas da razão, que acham que sabem tudo, que são muito catedráticas, muito dogmáticas, elas são fechadas naquela ideia e não são abertas a debate. Então elas se tornam pessoas muito difíceis, porque elas não estão abertas a te ouvir e a negociar. Então essa é uma característica que gera muito conflito, principalmente ou em ambiente de trabalho, quando você está numa reunião e tem uma pessoa que não abre, né, a mente, aquela pessoa que você está numa reunião de trabalho e de repente você é mais jovem, traz uma ideia mais inovadora, e aí a pessoa fala, meu querido, há 20 anos eu faço isso aqui, e isso que você está dizendo não funciona, nunca funcionou, nem vai funcionar. É aquela pessoa que ela é muito inflexível na vida. Um outro traço, que aí a gente vai falando isso depois mais detalhadamente, são as pessoas que, por exemplo, reclamam demais. Aquela pessoa que eu sempre falo, né? Aquela, ó vida, ó céus. Pessoa que é pessimista, que ela tem um olhar negativo para tudo. Aí, de repente, você chega e conta uma grande novidade, uma coisa super bacana, e a pessoa sempre te joga para baixo, traz um aspecto ruim daquilo que você está dizendo. Então, é uma pessoa difícil de lidar. Aquela pessoa que é chatinha, que você fala e ela sempre tem eu falo, aquela pessoa que para cada solução tem um problema. Né? Você apresenta uma solução, ela já vem com um problema em cima daquilo e tá sempre nessa visão muito pessimista e reclamona da vida. Oi, Aline! É o coiote, né? Pessoas também difíceis de lidar são as pessoas intolerantes, que são pessoas que não lidam com as diferenças, que são pessoas que não lidam com os erros, nem com os próprios, nem com o do outro, e aí são pessoas intransigentes, são pessoas difíceis de lidar. Uma outra característica é instabilidade, pessoa que é muito instável, pessoa que tem um humor muito instável, que é um traço, por exemplo, que pode ser de personalidade borderline, pode ser um traço também de uma pessoa bipolar. São pessoas difíceis de lidar porque você nunca sabe como vai estar. Você nunca sabe como ela vai reagir. Então você está sempre ali pisando em ovos, com receio de falar alguma coisa que possa gerar uma explosão que você não sabe nem de onde veio. Então pessoas que têm essa instabilidade emocional são pessoas difíceis de lidar também. Então esses são traços que, se a gente for avaliar, eles aparecem em muitos transtornos de personalidade. Né? Eles aparecem na personalidade narcisista, pessoas egocêntricas são difíceis de lidar, aquelas pessoas que só olham para o próprio umbigo, que não tem um mínimo de empatia. Você conta uma situação e ela não tá nem aí, não se preocupa com o outro, né? Então, pessoa campo minado. Pois é, Aline, é um saco, né? A gente lidar com pessoas que são assim, imprevisíveis, né? Que você nunca sabe como que vai reagir. Então, e aí são pessoas que têm esses traços e todos nós podemos ter algum traço de alguma coisa. E isso não precisa se configurar num transtorno de personalidade. Tem alguns transtornos que são vários traços de personalidade, e esse transtorno de personalidade é o quê? A pessoa que tem algumas características, um modo de olhar o mundo, ver, funcionar e pensar,
que é disfuncional. São pessoas que são mal adaptadas, como a gente fala, né? Ela tem algumas características que vão dificultar a adaptação dela à vida social, aos relacionamentos, ao modo como ela opera na vida. E é claro que a gente não precisa ter um transtorno para ter um traço que seja um dificultador nas relações. Então isso é importante da gente começar a entender e fazer sempre, né? E aí eu acho que a gente já entrando aqui, falando dessas características, que certamente vocês já lembraram de alguém. Nossa, minha mãe é assim, nossa, eu convivo com uma pessoa no trabalho que é assim, nossa, meu namorado, meu marido, minha esposa. É claro que a gente vai se relacionar. Relação é sempre diferente, sempre difícil, né, gente? Relacionamento é sempre uma coisa complexa. A gente tem que ter uma abertura para o outro muito grande. E a gente vive numa sociedade que cada vez mais se fecha em si, né? Cada uma tem a sua própria opinião, seu próprio modo de pensar e não quer negociar isso, né? A gente está numa fase aí meio com dificuldades nas relações. Mas tem algumas dificuldades que elas se dão no encontro. Não é um que é uma pessoa ruim ou o outro que é uma pessoa tóxica. Às vezes a interação funciona mal, né? Na interação, uma tem alguns traços e a outras tem outros, e na interação a coisa não funciona. É aquela coisa do meu santo não bateu, não tenho afinidade. E tá tudo bem, gente, isso é da vida. A gente não tem afinidade com todo mundo, não somos obrigados a gostar de todo mundo e nem ser gostados por todos. Então, essa dificuldade ela pode se dar em diversos níveis. O problema é quando a gente tem pessoas que a gente tem dificuldades sérias de relacionamento e é obrigado a conviver com elas. Porque quando não é obrigado a conviver, é muito simples, né? Tem alguém que é difícil na tua vida. Gente, meu cordão abriu. Tem alguém que é difícil na tua vida, você simplesmente se afasta, né? Quando é uma pessoa que a gente não é obrigado, que você de repente conhece alguém que é um amigo, uma amiga, ou começa a sair com uma pessoa e de repente, nossa, essa pessoa não é pra mim, doida, desequilibrada. Sendo assim, boa noite, eu também acho isso. É isso, né, Aparecido? Quando a gente quando é uma escolha, a gente naturalmente pode escolher não se relacionar com aquelas pessoas, né? São pessoas que são difíceis e por que a gente vai escolher justo essas, que são difíceis para nós? Talvez não seja difícil para todo mundo, talvez pra gente. E talvez seja uma pessoa que, né, a gente encontra na vida que tem um transtorno de personalidade mesmo. E aí, normalmente, a pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela vai ter dificuldades com todas as relações dela, não só com você. Não é pessoal. E aí já é um primeiro passo da gente pensar, né? Quando a gente identifica que a pessoa tem um funcionamento transtornado, né, que ela tem uma questão que é dela, a gente não deixar aquilo grudar na gente é uma primeira forma de lidar com a situação. Entendendo que a gente não... Boa noite. Quando é mãe que é tóxica. Então, Juliana, vou falar disso. Que são as relações obrigatórias, né? Que a gente não tem como fugir. Que são essas que vão impactar a nossa saúde mental, né? Quando é uma relação opcional, uma relação amorosa ou de amizade, a gente sai fora, né? Você tem que ter um mínimo de autoproteção e de sobrevivência, de se afastar. Quando é mãe, quando é uma pessoa que a gente convive, boa noite, Ivonete, quando é parente, quando é irmão, quando é filho, quando é uma pessoa que a gente tem que lidar ali no nosso dia a dia, a gente vai ter que criar algumas ferramentas emocionais. E uma delas, e super importante, é autoconhecimento. Gente, eu falo isso sempre, mas eu vou explicar por que o autoconhecimento é importante. Eu preciso saber o que é meu, o que é do outro. Tem uma frase do Nietzsche que é maravilhosa. O Nietzsche é um filósofo e que ele fala, quando eu olho para o abismo olha para mim. Né? O que isso quer dizer? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente se relaciona com uma pessoa tóxica, porque a gente corre o risco de se tornar tóxico também. Um exemplo, você lida com uma pessoa super egoísta, a tendência é que você vá se tornando egoísta, porque você lida com aquela pessoa que é egoísta e você vai ficando egoísta. Você, por exemplo, está se relacionando com uma pessoa que é border. Eu não sei se vocês conhecem, né? Pessoa border, ela é muito reativa, ela é muito emocional, ela não tem muito filtro, ela explode, ela tem uma instabilidade imensa emocional.
E aí você lidando com uma pessoa border, você tem o risco de se tornar instável também. Por quê? Porque aquela pessoa te desestabiliza completamente. Então é aquilo, a gente olha muito pro abismo e o abismo olha pra gente, né? A gente tem que estar atento para isso, né? Primeira coisa que quando a gente se relaciona com uma pessoa assim, é perceber o quanto que eu tô ficando como ela. Se é aquele traço que ela tem, é uma coisa que me faz tão mal, será que eu não tô reproduzindo? Isso é uma coisa super importante da gente avaliar. Juliana, sabe por que perguntei? Tenho ansiedade, tomo um remédio controlado. Ela me deixa mal, mas amo ela. É isso, Juliana. É disso que eu tô dizendo, né? Como a gente pode manter uma relação sem perder a nossa saúde mental. Seja, né, e quando é mãe, normalmente deixa sequelas emocionais maiores ainda, porque a mãe é aquela pessoa que vai te ajudar na construção da sua identidade. A gente se faz e se constrói a partir do olhar do outro. E aí se o outro tem um olhar sobre você, né, uma mãe narcisista, por exemplo, né, que acha que o filho não é um sujeito com ideias próprias, é um objeto de amor dela, né? Então você deve servir aquela mãe de alguma forma. E a mãe quer manipular, quer controlar, enfim, tem uma série de coisas aí que vão gerar um impacto emocional enorme. Nesses casos, a chance da gente ter um quadro de adoecimento é imensa. Então, tem que procurar, como você faz, fazer terapia para você se fortalecer emocionalmente, para aprender a lidar com essa situação, porque a gente pode não ter controle sobre o outro, né? Como Viktor Frankl, como eu sempre cito para vocês, né? A gente não controla situações e pessoas, a gente pode controlar, em última instância, a gente tem uma liberdade última, que é a forma como eu reajo. Isso eu tenho controle. Você não pode mudar sua mãe, mas você vai precisar mudar a forma de lidar com ela. E quando é com mãe, com pai, a gente sofre muito porque vem culpa, né? É isso, você sabe que ela te faz mal, mas a culpa te faz querer estar do lado dela. Então tem aquela frase também que a gente fala muito na educação, né? Quando uma mãe e um pai maltratam um filho, ele não deixa de amar esses pais. Ele deixa de amar a ele mesmo, porque ele começa a achar que ele não é digno de amor, afinal ele não é bem tratado. Então ele acha que ele é insuficiente, ele não acha que os pais não são. Então olha o nível de complexidade que isso traz e o nível de sofrimento que isso acarreta. Aline, ficamos tão envolvidos que corremos o risco de virar reflexo, né? Exatamente, Aline, a gente se mistura e se perde naquilo. Então, quando a gente lida e de uma maneira muito próxima, né, com uma pessoa como uma mãe, um pai, de que maneira a gente pode se blindar emocionalmente? Por que a terapia? Porque na terapia a gente vai lidar com as nossas emoções, entender que eu não tenho culpa, entender que minha mãe ou meu pai ou a pessoa com quem... Oi, Franci, com quem eu tenho que conviver, ela tem um problema, mas a culpa não é minha, eu preciso lidar com isso, eu preciso não deixar, a gente não pode ser tão porosa, pensa numa esponja, de absorver toda aquela infelicidade, né? A gente precisa entender aquela situação, entender que as pessoas têm seus limites, entender que elas às vezes têm um transtorno mesmo, emocional, psiquiátrico, de personalidade, e aí, assim, ela tem um limite dentro daquele modo dela de ser na vida. E dentro daquilo ela faz o que é possível. E aí a gente também tem que começar a se blindar um pouco. Dulcinha, muitas vezes o estresse é descontado nas crianças. Sim, sim. Gente, tem situações que são muito difíceis. Eu não tô nem falando de situações... Travou? Eu não tô nem falando de situações extremas, né, com presença de violência. Aí já é uma situação criminosa. Envolve violência, sei lá, um marido narcisista que bate na mulher. Pelo amor de Deus, isso é crime. Ou de uma mãe ou um pai que batem com violência nos seus filhos. Isso é crime. Eu não tô nem falando dessa área de uma patologia maior, né? Porque nessas situações não é só como lidar com uma pessoa difícil. Nessas situações muito mais graves, né, que envolvem um risco à sua integridade física ou psicológica, a gente precisa de uma intervenção profissional em rede, nem é só de psicólogo, médico, às vezes é assistente social, conselho tutelar, delegacia, enfim. A gente tem que acionar uma rede de proteção para aquela pessoa que está em risco. Não vamos falar disso hoje, não que não seja importante, mas
esse já é um outro foco. Eu quero trazer aquele probleminha diário que a gente enfrenta, né? Aquelas questões com pessoas complicadas, familiares complicados, que a gente sente culpa, que a gente sofre, como que a gente lida, né? Às vezes situações de trabalho, às vezes você tem um chefe, né? Eu tenho uma paciente que é assim, ela tem um chefe que, pelo que me parece, ou ele é bipolar, ou ele é border, uma pessoa que é uma oscilação total. Como que você lida com isso sem adoecer? Essa é a questão. E para isso, voltando, tem a questão do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, quais são as minhas características, quem eu sou na verdade, né? Porque às vezes uma mãe narcisista, por exemplo, pode humilhar o seu filho ou filha, pode colocar para baixo. Uma mãe border também pode fazer isso. Uma pessoa, uma mãe narcisista, ou border, ou sei lá, ou por exemplo, uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo que tem uma rigidez mental muito grande, uma intransigência, uma falta de flexibilidade, como que a gente lida com isso, né? Então, gente, eu começo a ler as mensagens de vocês e eu perco o raciocínio, mas vamos... Então, a questão do autoconhecimento, voltando, é pra gente entender o que é meu, o que é do outro. Né, assim, aquilo não é pra mim, não sou eu, não é contra mim, aquela rigidez, eu não sou essa pessoa ruim que minha mãe tá dizendo que eu sou, né, eu preciso fazer terapia pra saber quem eu sou, pra fortalecer a minha autoestima, porque, e aí o outro assunto que na live votado era autoestima, e a autoestima na verdade ela tá presente em tudo. Eu preciso ter uma boa autoestima para eu me blindar nessas relações com pessoas que podem me fazer mal. Eu preciso ter um mínimo de proteção para minha saúde mental. Quando eu tenho uma boa autoestima, quando eu me preservo, quando eu sei os meus limites, quando eu sei as minhas qualidades e os meus defeitos, eu posso me proteger mais, né? Eu posso perceber, pô, isso aqui não tá funcionando para mim. Peraí, Dulcinha, eu fui uma mãe difícil porque o meu ex-marido me influenciava. Dulcinha, nunca é tarde pra gente rever nossas ações também, né? Se você foi uma mãe difícil, você deve ser mãe ainda, eu acho que você pode tentar se aproximar com outro olhar, de uma outra forma. É claro que alguns traumas, talvez, né, naquele momento a gente não volta no tempo, né? E palavras ditas, eu falo, quem fala esquece, quem ouve não esquece. Então algumas coisas talvez sejam irreversíveis, mas dentro do que é possível, dentro dos seus limites, você pode tentar alguma coisa, né? Algum remendo nessa relação com os filhos. Uriele, tudo bem, cheguei ao ponto de fazer tratamento de silêncio porque já não aguento mais a convivência. Pois é, Uriele, o tratamento de silêncio é outra coisa extremamente abusiva, né? Eu entendo que você faz como sobrevivência, mas é uma coisa horrível, né? Quando o outro faz com a gente, é muito ruim. Aí, de novo, cuidado com o abismo. Quando a gente olha muito para o abismo olha pra gente, né? A gente começa a desenvolver traços que podem ser extremamente tóxicos, né? Para outras pessoas que você convive. Quando me separei, foi difícil resgatar a amizade. Pois é, imagino, Dulcinha. Somos amigas hoje, que bom, que bom. Autoconhecimento me ajudou. O autoconhecimento, ele é libertador, porque a gente entendendo quem a gente gente se fere menos com o que vem do outro, né? A gente consegue, quando é mãe, quando é pai, quando é filho, a gente tem que formas que a gente pode se proteger? Por exemplo, não abrindo tanto a sua intimidade, né? Reduzindo a tua convivência. Se você ainda mora com essas pessoas, são pessoas que você convive diariamente, tem que reduzir um pouco a intimidade. Né? Isso é uma maneira de você se preservar. Tem pessoas que são tóxicas porque são extremamente controladoras e invasivas. E aí elas se tornam pessoas muito difíceis de lidar. Então a gente pode se blindar, né? Como até a Uriele falou, fez o tratamento do silêncio, que não é tão bacana, mas é um modo de sobrevivência que você aprendeu a acionar. Né? Tratamento de silêncio entra numa forma de comunicação violenta e temos que buscar a comunicação efetiva, não violenta. Exatamente, Aline. O tratamento de silêncio ele é extremamente abusivo, né? Porque você impede que o outro negocie qualquer coisa, né? Você rompe a possibilidade de dissolver aquele conflito. Eu ainda vou fazer terapia com você. Espero, Dulcinha, quem sabe? Então, a gente fortalecer nossa autoestima, a gente conseguir
entender que muita coisa não é culpa nossa, né? Que às vezes a gente se culpa, se responsabiliza excessivamente. A gente, quando não tem uma boa autoestima, a gente se questiona, né? Será que realmente eu sou culpada? Será que, né, a gente começa a achar que tem alguma culpa no cartório para aquilo estar acontecendo, para a pessoa estar agindo com você daquela forma? Então, a terapia, ela é um passo muito importante. É possível que você também busque esse autoconhecimento, esse fortalecimento de outras formas, né? Mas, gente, olha, de verdade, quando é mãe, que é a pessoa que te cria e que tá ali, assim, as marcas que ficam são muito fortes pra gente conseguir lidar sozinho. Pela experiência que eu tenho, que eu vejo de pessoas e tudo mais, ainda que a pessoa seja extremamente funcional na vida, toque a vida, resolva e tá tudo bem, chega um momento na vida em que isso vira um problema. E aí a terapia é o caminho. Às vezes a gente nem sabe, né? Sei lá, você tá com 45 anos e começa a surgir aquela dor, aquela dificuldade, não sei o quê. Aí quando você vai lá, né, e abre a caixa de Pandora, e aí você, meu Deus, né? Tudo que eu achei que tinha superado, na verdade, só estava guardado numa caixa preta inacessível. Quando eu vejo, porque aquilo retorna, né? Uma dor não elaborada, ela não desaparece, ela retorna de alguma forma. E aí a gente vai precisar se haver com isso, né? Olhar, quando eu falo que a gente precisa se reconciliar com a nossa própria história, é justamente isso. Se a gente carrega cicatrizes e marcas e dores, a gente tem que olhar para elas de alguma forma, né? Aprender a lidar. Então, até pra gente não se tornar uma pessoa difícil, né? Isso é muito importante. A gente às vezes também julga o outro difícil, mas a gente não percebe o quanto que a gente também está complicando aquele diálogo, complicando aquela relação, trazendo ainda mais lenha pra fogueira, né? De repente você tem uma pessoa que você não tem muita afinidade, e ao invés de você tentar contribuir para aquilo minimizar, né, para aquele problema dar uma aliviada, a gente acaba jogando lenha na fogueira, né? E aí vira uma coisa insustentável, né? Então, a gente ter a sabedoria e a inteligência emocional para poder distinguir, né, o momento que a gente tem, que vale a pena a gente ir lá e debater. Tem pessoas que talvez não vale a pena mesmo, né? Quando você olha para uma pessoa, por exemplo, inflexível, dogmática, muito presa nas próprias ideias e tal. Assim, gente, isso é gastar energia à toa. Porque a pessoa não vai mudar de ideia e você vai se sentir péssima, você vai ficar com raiva, você vai ficar reativo diante daquela pessoa. Então, assim, você já entendeu que aquela pessoa é daquele jeito, é melhor se afastar da discussão, né? Porque isso é só lembrar um pouquinho aqui discussões políticas, né? Que a gente viveu e vive de uma maneira muito intensa. Até onde vale a pena esse debate? Até onde o debate político não é só um véu que recobre uma grande disputa pessoal egóica, né? É como você atacou meu narciso, né? Você tá ferindo o meu ego. Eu tô aqui para me sobrepor a você, né? E não para ter um debate rico, uma preocupação real com os fatos. A gente tá aqui numa briga de ego, né? Então observa isso também, o quanto que você não é capturado nessa relação da pessoa difícil e você também alimenta essa dificuldade. Enfrentar a situação e colocar limites. Exatamente, Luciene. E aí a gente só consegue colocar limites quando a gente se conhece. Até onde eu posso ir aqui? Até onde a pessoa pode vir aqui? Né? A gente estabelece esse limite a partir do que a gente conhece. Muitas vezes a gente... E aí vem de novo a autoestima. Quando a gente tem uma autoestima frágil, quando a gente se sente muito vulnerável, a gente tem muita dificuldade em colocar limite. A gente aceita, porque se eu falar não, eu fico desconfortável, porque eu quero ser sempre agradável, porque eu acho que eu tenho que estar sempre dizendo sim pra tudo, porque eu sou uma boa menina, um bom rapaz. Então a gente aprende algumas crenças sobre nós e a gente tem às vezes dificuldade em se posicionar de uma maneira assertiva.
a assertividade também é uma coisa super importante para a gente lidar com as pessoas difíceis. É sendo firme e assertivo, né? Do tipo, não vou debater isso agora, depois a gente conversa com mais calma, né? A raiva é um péssimo conselheiro, né? Quanto mais a gente tá com raiva, mais a gente se arrepende depois do que foi dito. Então, se você tá precisando falar com alguém, principalmente no ambiente, por exemplo, de trabalho, tem pessoas que são mais bélicas, né? A pessoa que é bélica, tudo ela quer uma grande discussão, tudo vira uma grande polêmica, é uma pessoa chata, né? Ô, gente chata, tudo vira uma... tudo é motivo de um estresse, né? São pessoas que são provavelmente infelizes. E aí, essa também é uma forma da gente lidar com isso. Quando a gente entende que aquela pessoa é bélica, porque tem pessoas que são assim, combativas, bélicas, agressivas, é dela ser assim. Ok, eu não sou. Então, assim, não é contra mim também que ela tá fazendo. É o modo dela funcionar na vida. Ela aprendeu a ser assim, combativa, bélica, tudo é uma grande polêmica, tudo é uma grande discussão. Quando um não quer, boa noite, Vivi. Quando um não quer, dois não brigam, dois não discutem. Então você pode se retirar da discussão, né? Fala, olha, ok, eu entendi o que você está dizendo, mas depois a gente conversa com calma, né? Agora eu não posso, né? Depois a gente vê. E aí você espera um pouco a poeira baixar. Né? Quando é um diálogo necessário, e aí é avaliar também. Tem vezes que não é necessário. Boa noite, Anitta. Às vezes a gente pode simplesmente se esquivar também, né? Quando é uma situação que você não vai me levar a nada, entendeu? A pessoa tá aqui, você já identificou, por exemplo, que tem um chefe bipolar e ele tá num dia ruim, deixa passar, você sabe que passa, sabe? Você começa a ter essa inteligência de identificar onde vale a pena. Isso é importante, né? Onde vale a pena, onde é só desgaste, chover no molhado, que ninguém vai mudar de opinião, vira uma briga de ego, uma confusão danada, e sai todo mundo ferido, porque pra mim só tem perdedor nessas coisas, né? Quando a gente entra em discussões etéreas, vazias, né? Que só vão agredir um ao outro, pra quê, né? Isso acaba gerando um mal-estar desnecessário. Oi, Rejane, eu fiz isso. Isso o quê, Luciane? A gente tem esse delay, né, entre as mensagens que vocês enviam e o que eu tô falando. Aí eu fiz isso e isso já tá lá atrás. Então, quando a gente fala das relações difíceis, é entender todo esse contexto, entender como o outro funciona, entender principalmente como você funciona, e você tem que se respeitar. Número 1 é você se respeitar, é não se submeter a situações ou pessoas ou condições que te agridem. Esse limite você pode dar, né? Esse limite você pode e deve dar, mas ele só se faz a partir do momento que eu sei quem eu sou e como eu funciono. Né? Eu sei, por exemplo, Adriana, sou uma pessoa extremamente, eu tenho um nível de agressividade muito baixo, eu sou uma pessoa extremamente pela paz, no sentido de que eu não gosto de discussões, eu me sinto mal, eu fico mal, eu não gosto, eu evito ao máximo qualquer situação de discussão. Isso tem a ver com o quê? Com a minha história. Meus pais brigavam muito, era um inferno na minha vida, aquilo me fazia mal. Eu lembro de ficar tremendo, com medo, não era briga de bater, era briga de grito. E aquilo me fazia muito mal. Então eu sou uma pessoa que dificilmente vou entrar numa briga feia, porque aquilo me agride emocionalmente. E eu preciso saber disso, porque senão eu entro na briga e saio arrasada, né? É uma coisa que vai me agredir além da conta. E como é que eu sei disso? A partir de autoconhecimento, a partir de processos de terapia, a partir de eu começar a olhar para a minha história, entender alguns funcionamentos que eu tenho e respeitar, né? Me respeitar, né? Do tipo, não vou ficar aqui discutindo, não vou, isso não vai me levar a lugar nenhum, só vai me levar para um lugar que eu não quero ir, que é um lugar que me faz mal. Deixa eu só voltar. Sandra, não faço mais voto de silêncio. Espero uma oportunidade melhor e falo. Mas demorei para aprender. Excelente, Sandra. É isso. A gente espera, às vezes, a poeira baixar. E isso também é uma coisa importante da gente avaliar. X Rosa. Oi, Rosa. Eu sou assim, pouco combativa. Muita gente é assim, né? Eu acho que tem dois extremos, né? As pessoas que são muito combativas e as que são demais. E fora, né, óbvio, a maioria que eu acho que é no meio. Não ser combativa também não é muito bom, tá? É um treino que eu faço às vezes de me defender mais.
Por quê? Porque essa história de ser muito. E aí vem de novo, né? Como eu sou uma pessoa menos combativa, eu entubo algumas coisas que me fazem mal. Para evitar um conflito, eu aceito situações que depois eu entro no conflito interno. Fico, putz, por que eu deixei falar assim comigo? Por que eu não fiz aquilo? Pô, sacanagem, por que eu aceitei determinada coisa? Eu deveria ter falado, eu deveria ter feito. Então é um trabalho que a gente precisa fazer, né? Para não permitir que o outro seja tóxico pra gente. E aí vem a questão, a outra pessoa é difícil, mas eu permito ou não que ela me faça mal. Quando eu sou, trazendo esse meu exemplo, né, de que eu sou uma pessoa pouco combativa, que de maneira geral eu opto por isso porque isso me faz bem, mas nem sempre, quando isso é excessivo, eu já, né, no passado, já entubei muita coisa. Hoje em dia não mais, porque eu já sou mais madura, mas quando eu era mais jovem, muitas situações eu engoli, muitas, infinitas, e é claro que aquilo me fazia mal, né? Então assim, e aí uma pessoa que é mais tóxica, ela vai me fazer um mal tremendo. Por quê? A gente tem que lembrar disso também. O veneno só mata quando a gente engole. Quando eu bebo o veneno, se você me dá o veneno e eu boto ele aqui, ó, não quero não, obrigada, eu não vou morrer. Agora, se você me dá o veneno e eu tomo, e aí sim eu vou permitir que isso me agrida. E essa é uma permissão que eu dava, por exemplo, né, de que algumas pessoas difíceis, aí eu até brinco, né, eu sempre brinco, gente, o bom nessa vida é ser o quê? Ser maluco. Maluco pode tudo. Maluco, tudo que fala é maluquice. Então o maluco vai lá, fala um monte de asneira, todo mundo, ai gente, é muito engraçado, é doida. E aí a doida fala tudo que ela quer. Né, assim, maluco é o mais respeitado, porque fala o que der na cabeça e entra na conta da maluquice, né? Então, acaba que a gente fica nessa, né, de esse cuidado, não sei o quê, e acaba engolindo muita coisa. Luciene, eu sou agressiva, eu aprendi a observar a pessoa. Eu não sou agressiva ou eu sou? Penha, quando vejo já estou na briga. Pois é, Penha, tem algumas pessoas que são assim, né, mais combativas. Aline, se conhecer faz a gente aprender em quais batalhas vale a pena lutar. Exatamente. Vivi, eu era assim, mudei muito. Rosa, tenho ansiedade, acho que é por isso. Eu até fiz um post sobre isso, Rosa, não sei se você viu. Que a gente engolir coisas demais gera ansiedade, sim, muito. Eu tenho muitas pacientes assim, tá? Eu tenho uma paciente adolescente, uma não, mais de uma. Ah, não vale a pena falar. Vai falar sim, vale a pena sim. Sempre vale a pena. Né? A gente acha que não vale a pena falar, né? Não vai mudar nada. Não, mas vale a pena. A gente precisa expressar o que a gente está sentindo. A gente vai aprendendo, Aline, com certeza. Então, eu acho que isso é super importante também. A gente validar as nossas próprias emoções. Não minimizar, isso é bobagem. Ah, eu relevo. Aí a gente vai relevando até adoecer, ter uma crise de ansiedade entalada com coisas que deveria ter dito e não disse, né? Então são muitas as situações que a gente pode ver, observar e perceber o quanto que a gente também contribui para sofrer com essas pessoas que são difíceis. A pessoa é difícil, tá? Isso é um fato, tá dado. Eu não posso mudar a pessoa, né? A gente parte desse princípio. Eu tenho que mudar a mim mesma. Aí você pode pensar, ah, mas não é justo eu mudar porque o fulano é difícil, porque o fulano é doido, porque não sei o quê, e eu é que tenho que mudar? Sim, sabe por quê? Porque a saúde mental é sua. Você tem que preservar a sua saúde, não é a do outro. Né? Então, quando eu mudo, não é para ser boa para outra pessoa, é para ser boa para mim, para poder me preservar, cuidar de quem eu sou, né? Me expor menos, me deixar menos vulnerável. Flor, verdade, tem uma vizinha, fala demais e grita todo mundo. Eu não gosto dela, que ela grita comigo e respondo. Sempre tem, né? Sempre tem um doido. Anitta, eu não calo nada, mas a família minha diz que tem que relevar ou revelar as coisas. É relevar ou revelar, Anitta, muda todo o sentido da coisa, né? Entre não falar nada e não calar nada, entra a nossa avaliação, e aí é quando a gente fala em inteligência emocional. Às vezes é o senso de oportunidade. Eu tenho uma paciente que é border, e ela é uma border intensa, relevar. Eu imaginei que fosse relevar. Eu tenho uma paciente que é border, e ela tem uma intensidade, ela tem uma... Nossa, ela tá totalmente assim, sabe, ainda bem descompensada e tudo mais. Deixa eu só voltar, o que eu ia falar? Eu ia trazer esse exemplo.
Ah, sim. E ela explode, tudo ela explode, né? Porque uma das características da pessoa borderline é ser pura emoção. Tem um transtorno psicopata, né? Da pessoa que é psicopata, é totalmente fria, racional, zero emoção. O border é o extremo oposto, é só emoção, não tem racionalidade. Então age pela emoção. Aí numa briga, manda o marido embora, depois se ajoelha implorando pra voltar, porque tudo assim, uah, né? E eu falo pra ela, né? Ela tem que ter senso de oportunidade para falar as coisas, né? Ela é totalmente inapropriada, ela fala as coisas em momentos inapropriados, de forma inapropriada. Então não é que a gente não deva falar, tudo a gente pode falar. O como e quando é que é o mais importante, né? De repente você, sei lá, tá chateada com alguma coisa com teu marido, ou com a tua esposa, ou com teu parceiro, aí ele chega em casa, bravo do trabalho, teve um dia do cão no trabalho, ele botou o pé dentro de casa, você já quer ter uma DR, você já quer descascar, você já quer falar verdades, você já quer... Gente, será que é o melhor momento para aquilo? Aí, de repente, o teu marido ou tua parceira fala, eu não quero nem falar sobre isso, não quero assunto hoje, aí você pensa, nossa, como ele é difícil, não quer dialogar. Será que é só ele que é difícil? Ou a gente não teve um senso de oportunidade, a gente não teve um mínimo de olhar e entender, bom, agora talvez não seja a melhor hora para falar sobre isso. Vamos conversar, mas num momento mais apropriado. Aline, essa é uma frase que em atendimento eu tenho que controlar muito meu eu. Ah, não vai mudar, não vai mudar nada mesmo. Então, assim, a gente sempre tem que avaliar isso. Né? Não adianta a gente esperar que o outro mude, que situações sejam, que o cenário seja perfeito para eu me sentir bem. Eu preciso ser a pessoa responsável a fazer o meu bem-estar. Né? É claro que eu entendo, né, que quando se trata de mãe narcisista, como eu falei, mãe border, pai narciso, enfim, situações de transtorno de personalidade que são graves e que vão gerar um impacto na tua saúde mental. Quando você é criança, você não tem muito o que fazer, você fica meio refém dessa situação. Mas quando você começa a amadurecer, adolescência, fase mais adulta, adulta jovem, você já consegue ter um pouco de leitura de cenário. Né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que convive com border e falou que quando chegou na adolescência e começou a frequentar a casa de amigos, pôde identificar que o que ela vivia na casa dela não era normal. Porque ela não tinha parâmetro, né? Ela, por enquanto, só vivia dentro daquele ambiente. E os parâmetros que ela tinha eram esses parâmetros adoecidos. Ela achava normal que a mãe humilhasse. Ela achava normal que a mãe explodisse, que xingasse, que fizesse um monte de coisa. Porque era a experiência que ela vinha tendo até então. Aí, quando ela tá numa idade que começa a frequentar outros meios familiares, aí você começa... Estranho. Estranho. Eu tô achando que aquilo que eu vivo não é tão normal assim. E aí você começa a identificar, e aí quando aquilo começa a se abrir para você, você fica, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, né? Isso não está me fazendo bem. E aí a partir desse momento é sua responsabilidade, né? Aí vem aquela frase do Sartre, né? Não importa o que fizeram da gente, importa o que fazemos com o que fizeram da gente. Você quando identifica que aquela pessoa que foi muito tóxica, né, pelo próprio funcionamento dela e tudo mais, você precisa buscar ajuda profissional, provavelmente, né? Quando se trata dessas situações que se arrastam ao longo de uma vida, que veio da infância, não tem jeito, gente. Precisa fazer psicoterapia. Precisa mesmo, né? Eu acho que é muito difícil você lidar sozinho, né? Porque você precisa se descolar um pouco de você mesmo, de alguma forma. Você tem que ter um olhar mais externo para conseguir entender aquele funcionamento todo e lidar com as suas culpas, principalmente, né? A gente é muito culpado com tudo, a gente se sente sempre, a gente pode estar sofrendo pra caramba e acaba achando que, não sei o que fazer, enfim. Então, isso é muito importante da gente pensar, né? Quais são os traços que são... E é outra coisa interessante que também diz muito da gente, quando a gente se irrita muito com um tipo de acontecimento ou com um tipo de pessoa, também diz um pouco da gente. Como assim? Sei lá, de repente você tem uma amiga, uma conhecida, um conhecido que te irrita muito. Ou tem alguma coisa, por exemplo, eu sempre me uso como exemplo porque eu acho que fica mais claro para vocês e vocês percebem que todos nós vivemos essas coisas.
por exemplo, eu tenho, sei lá, horror de gente que bebe. Muito. Eu tenho horror. E aí, assim, é uma coisa que eu passei. Eu tenho horror e é uma coisa que eu só fui perceber depois de um tempo. Que estar perto de pessoas bêbadas me incomoda muito. Muito. Isso é extremamente tóxico pra mim. Por quê? Porque eu tive um pai que bebia, que era um inferno, que, né? Pra mim ele era alcoólatra. Era porque não bebe mais, ou seja, era. Mesmo alcoólatra, né? Porque a pessoa que não é alcoólatra, ela pode beber socialmente, né? Não era o caso do meu pai, ele precisou parar de beber. Então era uma pessoa que se alterava, não era violento, não é nada disso, mas era inadequado, passava vergonha, aquilo me expunha muito. Então eu criei essa aversão a esse tipo de comportamento. Então, quando, por exemplo, né, se eu não soubesse disso, se eu não tivesse feito esse link de entender, né, claro que esse é mais fácil de entender porque é evidente, mas às vezes não é tão evidente como uma relação assim. Mas, por exemplo, eu começo a perceber que toda vez que eu tô com pessoas que estão bêbadas, aquilo me irrita, tem alguma coisa que não é só a pessoa bêbada, tem alguma coisa que diz de mim. E aí é nesse sentido que quando é alguma coisa que me irrita, também é alguma coisa que pode ser reveladora sobre mim. Então, se tem uma pessoa que tem uma característica que você, nossa, que pessoa intragável, aquilo é insuportável pra você, olha com carinho pra isso. Será que isso não revela algo sobre você, sobre a sua própria história? Não diz algo de você nisso? Né? Então, também é interessante a gente observar. É quando são alguns traços de algumas pessoas, um certo tipo de pessoa, de funcionamento, e que aquilo te gera um profundo mal-estar, uma coisa, um incômodo. Não que você seja obrigada a conviver, né? Às vezes você percebe esse incômodo e simplesmente evita esse tipo de situação. Ok. Mas é importante que você faça essa leitura, que talvez aquilo sinalize para algo seu também. A gente projeta no outro questões nossas, a gente projeta no outro qualidades que são nossas, defeitos que são nossos. Então a gente tem que estar atento a isso também. Eu acho que é importante porque a gente se observar nas relações. Quando a gente se observa, de que forma isso me toca, de que forma eu toco o outro, o que isso diz do meu funcionamento também. Será que eu sou intolerante? Será que eu sou uma pessoa que não tolera determinadas coisas? Pode ser, Às vezes a gente é intolerante mesmo. A gente não consegue lidar com uma pessoa que é diferente da gente. Às vezes já é um grande desafio, Lidar com quem pensa diferente. A gente tende a achar que as pessoas são como nós. Um exemplo bobo que tinha um professor de filosofia, lembra, Aline e o Cláudio? Professor de filosofia que ficava, como assim você não gosta de chocolate? Ele fazia um escândalo com isso. Como assim? A gente espera que o outro seja como nós. A gente não aceita que o outro não goste de chocolate, porque o chocolate é maravilhoso. Então, assim, a gente espera que a pessoa pense como a gente. Então é interessante também a gente olhar isso, Será que eu sou intolerante? Será que eu sou uma pessoa que também... Qual é o meu traço que é ruim, que pode ser um complicador nas minhas relações? A gente pode ter, Será que eu sou um pouco arrogante? Será que eu engulo demais? Será que eu explodo demais? A gente entender também qual é o nosso traço que pode ser um complicador nas relações é maravilhoso, porque aí a gente passa a moderar um pouco mais, a ter um cuidado maior com isso. Anitta, isso de irritação descobri faz pouco tempo, é a dependência financeira, odeio. Pois é, Anitta, isso é uma coisa que diz da gente também, Marco minha infância, hoje não consigo lidar com isso no meu casamento. É horrível mesmo, é o Cláudio, É uma coisa que é importante, Isso eu tenho também, mas isso eu tenho muita clareza de que essa dependência financeira era uma coisa que eu tinha horror na minha vida e tenho horror até hoje, inclusive. É uma coisa que realmente não é inconsciente, é bem consciente. Foi uma busca ativa da minha parte a não viver aquilo que eu via os meus pais viverem. Eu não queria reproduzir aquilo de jeito nenhum. Oi, Lígia, chegou, já falei muito já, a gente já tá no fim, depois você assiste. Então, eu acho que quando a gente lida com pessoas assim, e quando é, por exemplo, minha filha, meu filho, que eu tenho uma seguidora que vive me perguntando sobre transtorno bipolar que a filha tem, e que ela tem muita dificuldade em lidar, porque a filha é muito difícil, e realmente é difícil
né? Porque a pessoa bipolar, ela oscila. Eu não sei a idade da filha dela, mas se for adolescente, a oscilação é mais intensa ainda. E aí é interessante a gente pensar, os transtornos de personalidade, eles tendem a amenizar com a idade, né? De repente, uma pessoa que é border, quando chega, sei lá, numa idade adulta, mais, sei lá, idosa, já não tem essa oscilação, essa explosão, começa a diminuir bastante esses sintomas. Mas no transtorno bipolar, é um adoecimento. O transtorno de personalidade não é doença, ou seja, não tem cura. Né? Um transtorno de personalidade é um modo de funcionar na vida. Se você tem um diagnóstico borderline, ou seu ou de alguém, você não deixará de ser borderline ao longo da tua vida, porque isso é um transtorno de personalidade, é um modo de funcionar transtornado, disfuncional. Você vai ter que trabalhar muito intensamente na sua terapia para melhorar alguns prejuízos que você traz por conta disso, mas você não vai deixar de ser, entende? O transtorno bipolar é diferente, é um transtorno de humor, é um adoecimento. E ele pode sim, ele tem tratamento, não sei dizer se tem exatamente cura, mas tem tratamento e a pessoa fica bem estabilizada, muito bem estabilizada. Então, mas é difícil de lidar, né? Principalmente quando a pessoa ainda não está estabilizada, né? Porque tem medicação, tem terapia e tem um tempo que é necessário para a pessoa ir conseguindo lidar, né, com as limitações dela. Como lidar, né? Quando é um filho, né? Como é que você faz? Primeiro entendendo, e aí tem que tomar um certo cuidado para a gente não colocar todos os nossos problemas num saco tipo, ela é bipolar, então tudo que ela faz é da bipolaridade? Não, tá? Não. A bipolaridade é um traço de humor, né? É uma instabilidade de humor que faz você ter fases mais depressivas e fases mais maníacas. O estado maníaco pode ser um estado de agressividade, por exemplo, não é necessariamente felicidade, euforia. Né? O estado maníaco ele é um estado também de muita agressividade. Então, a pessoa vai oscilar nesses extremos por algum... Mas é uma oscilação, não é tipo o border. O border, ele vai do céu ao inferno 10 vezes por dia. A pessoa que é bipolar, ela vai tipo passar uma semana, 10 dias, 15, depende, né? Os ciclos. Ele tem um tempo que a pessoa fica naquele estado. Voltando aqui, eu não posso achar que toda e qualquer questão da minha filha, né, no caso dessa seguidora que tem uma filha bipolar, então tudo que acontece nas relações é porque ela é bipolar. Não, ela também tem temperamento, personalidade, né? Nem tudo é da bipolaridade, a gente não pode se esconder atrás de um diagnóstico, tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente não pode se esconder. O diagnóstico ele não pode ser uma desculpa para eu fazer o que eu bem entender. Né? Então, assim, é claro que tem algumas questões que são próprios daquele limite que a pessoa tem por conta daquele quadro que ela tem, mas nem tudo é da bipolaridade. Então, a gente precisa tentar, pode ser uma fase, pode ser qualquer coisa, e a gente tem que tentar conversar com essa pessoa, esperar, né, se é uma pessoa bipolar, o momento que ela não esteja tão agressiva, que ela esteja mais aberta à conversa, esperar esses momentos para abordar de uma maneira um pouco mais tranquila, porque a gente não pode virar as costas para um filho, né, não dá para falar, não conviva com ela, não existe isso, né, a gente vai ter que lidar com aquele problema de alguma forma, e para isso é importante que a mãe se fortaleça, para a mãe não ficar refém dessa filha bipolar, porque de repente a pessoa pode usar aquele diagnóstico para manipular o outro, né? Quando percebe, né, que aquilo faz a mãe de repente relevar ou ser mais permissiva por receio dela dar um ataque, por exemplo, e aí ela pode manipular a partir disso também. O ser humano é um ser complexo, nós não somos tão 2 mais 2 é 4, né? Envolve toda uma complexidade. Então, a orientação é para que essa mãe busque ajuda para ela aprender como que ela pode lidar com essa filha sem se sentir tão culpada, sem se sentir tão impotente, como se ela não pudesse fazer nada a partir do momento que ela tem esse diagnóstico. Eu acho que é o contrário, né? Quando a gente descobre um diagnóstico, o diagnóstico ele não é para ser um rótulo, é para ser um norte de tratamento. Então isso é muito importante da gente entender também. O diagnóstico não é um rótulo onde eu vou estar ali e aquilo vai me definir, não é isso. O seu transtorno não te define. Né? A gente além disso, né? A gente tem outras características, tem qualidades, né? Uma pessoa que
que é bipolar. Tem muita gente, hoje em dia o diagnóstico bipolar ele está sendo dado com muito mais frequência, talvez, né? As pessoas estão conseguindo diagnosticar melhor e tratar, e, enfim, e levar uma vida extremamente normal e funcional, né? Com algumas oscilações, com algumas dificuldades, mas dificuldades fazem parte da vida de todos, né? Cada um vai ter a sua. Então a gente não pode se esconder ou rotular ou entender que aquilo ali é uma coisa determinante para tua vida, para o teu destino. Julie, em terapia me percebi uma pessoa bem intolerante. Difícil perceber isso, mas super importante para entender certos problemas que trago. Exatamente, Julie. Como é bom fazer terapia, né? A gente se... Ai, meu Deus. Eu achei que tivesse desligado sem querer. A gente consegue se perceber, né? Ai, gente, será que eu perdi? Desculpem, gente, eu fiz uma pequena confusão, mas estamos aqui juntos, vamos juntos. Lígia, as pessoas difíceis, hostil, agressiva, parece que é falta de humildade, não acha? Pode ser, Lígia, pode ser que seja falta de humildade mesmo. Gente, existe gente difícil mesmo, existe pessoa pouco empática, arrogante, existe. Pode ser falta de humildade, mas o que a gente faz diante disso? Fala, calce as sandálias da humildade? A gente muitas vezes não tem muito o que fazer. Se a gente pode se proteger e dar um limite até onde ela pode ir com aquela hostilidade dela, né? Se é uma pessoa que te hostiliza e que você é obrigado a conviver, um colega de trabalho, por exemplo, que é mais hostil, que é mais agressivo, que é zero humilde, você pode simplesmente falar, me dá licença, mas eu não sou obrigado a ouvir isso. Levanta e sai. Né? A gente não é obrigado a ser capacho do outro, né? Principalmente porque tem pessoas que são arrogantes, que são difíceis. Se isso é uma coisa eventual, aí vale uma ressalva. Às vezes a gente se aproxima um pouco e percebe que a pessoa está passando um grande problema familiar. Ela está numa crise pessoal muito grande e por isso ela está muito agressiva, irritada, sem paciência. Aí você vai descobrir que ela está se separando, ou que ela tá num conflito, tá com uma mãe com Alzheimer. Então, assim, também tem isso, né? Se é uma pessoa que não é assim o tempo todo, mas ela eventualmente apresenta um problema, ou sei lá, naquela época ela tá numa fase ruim, não que justifique, né? A pessoa tem um problema dela, ela não tem que descarregar no outro. Mas a gente pode ter um entendimento da situação e de repente até se poupar, né? Ou tentar ajudar, enfim, a gente tem que também ter esse discernimento. Aline. Guru bipolar não tem, mas na terapia o autoconhecimento e acompanhamento psiquiátrico é importantíssimo para se reconhecer e conseguir equilibrar as oscilações e consequências dela na vida. Exatamente. Vocês estão aplaudindo e fazendo boa colocação, sem medo nem de queimar. Irlan, amo as lives da senhora, doutora. Parabéns pela excelente profissional. Irlan, você é meu fã número 1 aqui. Obrigada, querido. Falta de amor próprio, né? Sim, minha vizinha assim, eu saio de perto. Sim. A gente sai de perto, essa é uma grande... E aí a questão do amor próprio, gente, isso é fundamental, né? A gente ter uma boa autoestima que vai dar esses limites, até onde a gente vai tolerar. E aí vem do autoconhecimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente tolerante com pessoas difíceis. Eu já percebi isso ao longo da minha história. Eu sou uma pessoa extremamente tolerante. Não necessariamente isso é bom, que eu já falei. Tudo que é extremo não é bom, né? Mas a gente perceber como a gente é e começar a dar os limites. Então, até onde eu tolero, né? Sabe aquele conhecimento que a gente fica assim, eu me conheço, não vou me meter nisso aí não que vai dar problema. Eu me conheço, eu sei como que eu sou, é melhor nem começar essa história. Então, eu preciso me conhecer. Até para eu poder me estranhar também. Eu me conheço, isso não é normal. Eu não tô no meu normal, eu não tô bem. Quando eu me conheço, eu também sei que naquele dia, de repente, eu não tô bem, tive um problema pessoal, particular. Aí, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu posso saber que eu sou uma pessoa que tendo a ser mais bélica e eu não tô no momento bom. Então, é momento de, gente, desculpa aí, mas hoje não tô legal. Né? A gente já dá aquela amansada assim, hoje eu não tô muito pra brincadeira, vamos dar, né? Hoje eu não tô no meu melhor dia. Então eu acho que é importante, né, a gente ter esse autoconhecimento pra gente poder se preservar na vida. Problema todos nós temos, com certeza. Ribeira. E aí vem a pessoa que é difícil, né? Problemas todos têm, alguns não querem solução, só querem reclamar. E essas pessoas são difíceis, são vítimas, as pessoas que se vitimizam, né, que não se responsabilizam pelas próprias questões, pelos próprios BOs que elas arrumam na vida, essas pessoas são difíceis.
Nanda, primeira live que assisto. Estou amando e refletindo em pontos que nunca parei para pensar. Ah, Nanda, que bom, fico muito feliz. Seja bem-vinda. Que bom que você gostou. Então é isso, meus amores. Vai cair a live já já. Não sei se cai ainda, mas enfim, já temos 1 hora de assunto. Eu não sei nem se eu falei tudo. Como sempre, eu vou terminar a live e vou ficar, putz, devia ter falado disso, queria ter falado daquilo. Mas é muito assunto e eu tento aqui trazer, dar uma pincelada aqui, que na verdade não são respostas prontas, mas são reflexões necessárias pra gente trazer pra vida, né? Aline, me dê voltarmos pesadas, carregadas na saída. Me dê? Eu não entendi. Você deve ter escrito alguma coisa. Carregadas na saída da faculdade com pessoas difíceis que tínhamos que lidar. Sim, Aline, sim. Gente, ó, a psicologia é cheia de gente doida, hein? Sim, a gente cansava de sofrer, né? Às vezes tem que tomar cuidado com isso também, né? A pessoa que é esponja, que absorve o problema do outro, né? Às vezes a gente sofre mais do que a pessoa que tá no problema. Então tem que ter esse cuidado, por isso que o autoconhecimento é fundamental. Eu lembro bem disso, Aline, que a gente sofria. A Aline é minha amiga psicóloga, neuropsicóloga, quem precisar. Catarina, técnica que eu uso, eu não vou viver toda a vida, vale a pena me estressar com isso queimando um dia da minha curta existência? Maravilhoso, Catarina, é isso. Temos sempre que pensar, né? Vale a pena gastar saliva com isso? Rivéria, amei participar, que bom, querida. Lígia, Adriana, fica provado que é preciso conhecer para poder amar. Eu amo você e muito tem me ajudado. Ai, que bom, Lígia. Obrigada por tanto carinho. Fico muito feliz. Que não precisa conhecer para poder amar. Entendi, querida. Aline, me lembro. Ah, sim, eu percebi. Flor, foi ótimo. Tava precisando te assistir. Obrigada, você é mil. Obrigada, querida. Live maravilhosa como sempre. Obrigada, Fernanda. Você sempre é uma espectadora, né? Você tá sempre aqui quietinha, mas tá sempre aqui presente e ouvindo. Isso é importante. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Para quem chegou agora, a live acabou, mas vai ficar salva lá no meu canal no YouTube. Depois eu deixo o link nos stories, tá? Gente, depois assiste, eu vou salvar lá no YouTube, tá bom? Vai ficar lá. Eu acho que esse é um assunto muito complexo, muito rico, que tem muitos aspectos. Eu tenho certeza que eu esqueci de falar muitas coisas. Então podemos voltar outras vezes. Eu acho que é um assunto muito bacana, porque relacionamento é a fonte de maior sofrimento da nossa vida. E de maior alegria também, tá? Na percepção de felicidade, manter relações afetivas saudáveis está em primeiro lugar. Então é fundamental para nossa saúde mental, causa um impacto de sofrimento emocional imenso, então é um assunto que a gente tem que voltar sempre. Gente, quanta gente de primeiro dia hoje, que felicidade, porque todas de primeira vez, obrigada. Sandra, primeira vez que assisti, amei, boa noite, obrigada, Sandra. Ivanilda também, gostei muito. Que bom que vocês vieram, espero que permaneçam aqui comigo. Um beijo, Dulcinha, um beijo pra vocês, uma boa noite. A live vai ficar salva lá no YouTube. Compartilhem com quem vocês acham que é importante. Eu acho que o autoconhecimento, ele é libertador e fundamental, né? Entendendo a importância das relações na nossa vida, né? Vamos elogiar mais. Ah, obrigada, Dulcinha. Não precisa alimentar o ego, né? Eu acho que é importante... Ai, gente, eu queria falar mais. Ai, ficou faltando. Será que dá tempo? Será que vão me derrubar? Eu tinha que trazer só mais esse dado. Eu lembrei agora que você falou, eu vi um vídeo do Karnal, Leandro Karnal, que é filósofo que eu amo, e que ele fala, né, que a gente lidar com pessoas diferentes é o que faz a gente crescer. Por quê, né? Porque faz a gente se questionar, faz a gente entender, faz a gente se desenvolver a partir disso, né? A partir da pessoa que discorda de você e que te coloca em questão, que te abre dúvidas, isso possibilita o nosso crescimento. Pessoas que aplaudem é gostoso também, mas ele só envaidece e infla o nosso ego, que é legal, mas não favorece o nosso crescimento. Então, é claro que é gostoso receber os coraçõezinhos que vocês mandam, fico muito feliz, fico grata de saber que vocês estão compreendendo aquilo que eu tô passando, mas a gente não pode depender de aplausos na vida, né? Entender que lidar com quem é diferente, que pensa diferente, também é muito enriquecedor, é ótimo, faz a gente se tornar mais tolerante. Obrigada, meus queridos, é isso, senão vai ficar, por mim eu ficaria até amanhã, a gente abriria uma palestra, um dia eu vou fazer palestra presencial, pra gente se abraçar e fazer um coffee break, é meu sonho, quem sabe? A gente faz uma palestra presencial e aborda todo tipo de assunto.
Ribeira, primeira vez, obrigada, querida, gostei da live, obrigada. Digo elogiar a família. Ah, entendi, Dulcinha, entendi. Incentivar, eu acho que é mais do que elogiar, né? Apoiar e incentivar. Maravilhoso, mas não foi, mas foi ótimo o link que você deixou pra mim, porque eu lembrei disso que o Karnal falou. Então, é importante. Em Portugal, eu espero, o Ru, quero ir. Em Portugal, né, Catarina? Ah, logo aqui do lado. O Ru, quero ir. Vamos ver, né, gente? Quem sabe um dia eu faço. O problema é que vocês não são do Rio, a maioria não é. Então tá, gente, é isso. Boa noite pra vocês, muito obrigada pela participação. Você vê que às vezes vocês trazem questões e a minha leitura me faz ter um link que nem é necessariamente o que a gente estava falando, né? E eu acho isso maravilhoso. A gente se vê semana que vem. Eu tô pensando da semana que vem a gente falar sobre autoestima, porque já é um assunto que vem sendo pedido há 2 semanas e ele hoje teve muito voto, quase empatou. Então semana que vem vamos falar de como fortalecer a autoestima. Eu acho que tudo tem a ver com tudo. Um beijo pra vocês, uma boa noite. A live hoje foi maravilhosa, fiquei muito feliz com a participação. A gente se vê semana que vem. Beijo.